Olá, turminha do terceiro ano. Vamos fazer as atividades seguindo o cronograma do dia 28 ao dia 2, tá? Então, dia 28 de junho ao dia 2 de julho. Nós vamos fazer as atividades do dia 2 de julho, do livro Ápice Interdisciplinar, as atividades de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Então, vão ser a página 91, a página 102 e 103, tá bom? Do livro Ápice Interdisciplinar. Vamos começar, então? Então, aqui na página 91 do livro, há comunidades que têm cultura própria e modo de vida diferente de outros do Brasil. Elas preservam rituais, crenças, tradições e conhecimentos próprios sobre saúde, agricultura e ambiente, por exemplo. Essas comunidades são chamadas de populações tradicionais e vivem em um território do qual retiram os recursos naturais para a sua sobrevivência. Atualmente, essas comunidades correm o risco de desaparecer. Elas sabem que devem preservar sua cultura e seu modo de viver e lutam para o controle do território que ocupam e exploram. Observe as fotografias de alguma dessas populações. Então, aqui na primeira fotografia, nós vamos ter os caiçaras em Paraty, no estado do Rio de Janeiro. A foto de 2016. Os caiçaras vivem no litoral brasileiro e costumam cultivar alimentos, pescar, fazer artesanato e extrair recursos de origem vegetal, tá? Então, Paraty, no estado do Rio de Janeiro, é um estado que pertence à região sudeste do Brasil, como está mostrando aqui no mapa, tá? E aqui na segunda imagem, nós vamos ter comunidade Maguari, no município de Belterra, no estado do Pará, em 2014. Os seringueiros vivem da extração do látex das seringueiras. Durante a época mais chuvosa do ano, também trabalham como coletores de castanhas. Então, essa cidade aqui do Pará fica no norte do Brasil, tá? Segundo o mapa aqui, ó, região norte do Brasil, tá bom? Então, a seringueira, que é essa árvore que o moço tá cortando aqui para tirar o látex, tá? É a árvore que dá o látex, que é a borracha. A borracha que, inclusive, faz a borracha que a gente utiliza na escola, que apaga. E todos os outros materiais que são fabricados utilizando a borracha, ela vem, então, aqui desse líquido que a árvore da seringueira solta, chamado látex, tá bom? Então, nós vamos ter aqui duas fotografias de dois povos, né? Que, como diz o texto aqui acima, que são comunidades de populações tradicionais, que vivem no lugar e utilizam recursos naturais, que a própria natureza dá para a sobrevivência, tá bom? Então, na 3, o que são populações tradicionais? Cite exemplos. Então, populações tradicionais são essas populações aqui que vivem em um território do qual elas retiram os recursos naturais para sobreviver, como os caiçaras, que utilizam a pesca, o artesanato, né? Aqui nós vamos ter os seringueiros, que vivem da extração do látex, e também na época das castanhas, eles colhem castanhas da floresta, da Amazônia, tá bom? O Pará é onde também fica ali um pedacinho da floresta amazônica, tá bom? E onde vivem esses povos aqui, que também são conhecidos como ribeirinhos, quando eles moram na beira do rio, tá? E aqui, no caso, mostrou especificamente um seringueiro, que é o moço que trabalha ali coletando o látex, que é esse líquidozinho que sai dessa árvore chamada seringueira. Na questão 4. Você e sua família pertencem ou conhece alguém que pertença a alguma população tradicional? Aí, fora esses grupos que mostrou aqui, nós também vamos ter os indígenas, que são as comunidades, né, as aldeias de índios, né, que é espalhada pelo Brasil. Além dos indígenas, nós também podemos ter os quilombolas também, que são comunidades espalhadas pelo Brasil de descendentes de negros escravizados que fugiram na época da escravidão e formaram as comunidades chamadas quilombo, tá? Então, os quilombos, as pessoas que moram nesses quilombos são os quilombolas. Então, também são outro tipo de comunidade que pode ter e que você possa pertencer. Aí você vai colocar, tá? Se você e a sua família aqui pertencem a algum, né, algum grupo de população tradicional, sim ou não, e qual você pertence. Ou é descendente, às vezes não pertence mais, não mora mais nessa comunidade, mas é descendente deles, né?
Agora nós vamos fazer as atividades da página 102. Tecendo saberes. Você já ouviu falar de horta comunitária? As hortas comunitárias são feitas de maneira voluntária, geralmente em espaços não ocupados nas cidades. Elas fornecem legumes e verduras, tornam a cidade mais agradável, aproximam as pessoas que nela trabalham e motivam todos a participarem em outros projetos para melhorar a comunidade em que vivem. 1. Leia a história de alguém que criou uma horta comunitária na cidade de Brasília. Então, aqui é uma notícia contando sobre alguém que construiu uma horta comunitária. Há 3 anos, Alda Duarte, 40, decidiu transformar o caminho que fazia a pé da casa ao trabalho em Brasília. Ela passou a fazer canteiros em espaços públicos e depois a plantar hortaliças na vizinhança. Por meio das redes sociais, Alda encontrou outras pessoas que desenvolvem a chamada agricultura urbana no Distrito Federal. Inspirada nelas, reuniu os vizinhos para, com eles, ampliar a experiência e melhorar a vida comunitária. Então, essa notícia é da Martins Helena. Hortas comunitárias alteram o espaço público e estimulam o contato com a natureza, da empresa Brasil de Comunicação, 23 de novembro de 2014, está disponível nesse endereço eletrônico aqui. A horta comunitária 1206 Sul. Há também hortas comunitárias em outras cidades do Brasil. Na fotografia, observa-se uma horta comunitária na cidade de Palmas, no estado de Tocantins, em 2015. Então, aqui a gente tem uma foto de uma horta comunitária, tá bom? Vamos aqui na questão 2 agora. Agora leia o poema abaixo sobre a horta feita por Zimpolho e Zimpão, né? Nessa horta, eles plantam tantos legumes e verduras que acabaram fazendo a maior confusão. Então, aqui, ó, esse poema é da Tatiana Belink e da Eva Furnari. Se chama Que Horta? Que horta genial! Que horta de artista! Colheita especial! Produção nunca vista! Ervichofra e palmipolho. Deu na horta do Zimpolho. Ramanete, rabamate e pepigrão. Deu na horta do Zimpão. Escabola e repobrinha. Cenotata bem miudinha. E também banacaxi, perancia e melaqui, mamaranja e ameireja. E ainda, ora veja, aboranga e goianás. Diz agora se és capaz de que frutas e verduras resultaram travessuras como essas que aqui estão, de Zimpolho e Zimpão. Então, agora nós vamos à página 103, tá bom? Zimpolho e Zimpão plantaram vegetais misturados e deram origem a alimentos novos. Escreva abaixo o nome das plantas que eles misturaram. Então, aqui no poema, ele falou vários nomes de legumes e frutas, né? Que foram misturadas, tá? Eles misturaram tudo aqui no poema. E aqui, nessa questão aqui, nós vamos separar, então. Vamos dizer que o que tá junto aqui, ó. Então, ó, pepigrão. Pepigrão é uma mistura de pepino com agrião, né? Deu pepigrão. E o rabamate? O que é rabamate? Você sabe o que é rabamate? Essa dica eu vou dar. Rabamate é o rabanete mais o tomate. Deu rabamate. E o palmipolho? Escabola, repobrinha, cenotata, banacaxi, perancia, mamaranja, ameirexa e aboranga. Quais será que são esses? Aí esses a prova vai deixar para vocês pensarem. O que foi misturado? Que fruta e que verdura e que legume que foi misturado aqui para formar essas palavras diferentes? Aí você vai colocar. Na 3, que tipos de alimentos podem ser cultivados em uma horta comunitária? Aí vocês podem pensar que tipo de alimentos que você pode plantar numa horta na sua comunidade, que todo mundo pode ir lá, colher e comer e também cultivar o seu legume e a sua fruta favorita, tá bom? Aí vocês pensem e coloquem aqui. Na 4, para manter as hortas vivas e bonitas é necessário cuidar do solo antes e depois do plantio e regar diariamente de modo adequado, sem desperdiçar água.
Converse com os colegas? Não. Vamos pensar como que essas tarefas podem ser divididas em uma horta comunitária. Essas tarefas de manter as hortaliças bonitas e vivas e o solo bem cuidado. Como é que a gente pode dividir esse tipo de tarefa numa horta comunitária? Essa aqui é para a gente pensar, tá bom? E na 5, na sua opinião, por que as hortas comunitárias são uma forma de melhorar a qualidade de vida de uma comunidade? Por que você acha que essa horta comunitária pode melhorar a qualidade de vida? Por que será? A gente comer os alimentos frescos que a gente mesmo plantou, sem nenhum agrotóxico, sem nenhum veneno, que a gente mesmo cultivou. Isso é bom para a saúde? Faz bem para você e para sua família? Então, esse é o sentido de se ter uma horta, né, em casa, e uma horta comunitária quer dizer que você vai dividir esse benefício com a comunidade onde você mora, né? O benefício de ter sempre hortaliças e frutas frescas, sem veneno, cultivada de um modo natural, né? E comer coisas saudáveis que fazem bem para sua saúde, tá bom? Então, essas aqui era só para pensar um pouquinho sobre os itens, tá? E de ciências, então, dessa vez é só isso. Tchauzinho, até a próxima!